Declaro encerrada a presente reunião. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem uma discussão. Mas eu não tava terminando, não. Você confunde seu coração. A briga foi feia, teve dedo na... Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato, obrigado a você pela presença em nossos encontros. Lembrando que ontem, né, a gente, antes de entrar no evangelho de hoje, a gente vai entrar no mundo da política e começamos essa nossa live, esse nosso encontro, falando da briga, né, lá na Câmara, na Comissão de Ética, Comissão de Ética, onde Nicolas Ferreira chamou pro braço, né, o Janone chamou o Nicolas Ferreira pro braço. Resumindo, é aquela briga tradicional do deixa disso, me segura senão vou avançar nele, me segura senão eu bato nele. E o interessante é que a Comissão de Ética votou ontem a cassação, né, a abertura de processo contra o senhor Janone por rachadinha. E a defesa do Janone, eu acho interessante, foi uma defesa que ele fez uma fala, depois você veja aí na internet, falando que ele não tem fábrica de chocolate, que ele não tem casa de 104 milhões, etc e tal. E interessante, o relator dessa cassação, dessa abertura desses processos no Conselho de Ética, foi Guilherme Boulos. E aí quando eu peguei o processo, eu falei, calma aí, o PSOL agora, o PT, defendendo o rachador, blá blá blá, fiz a minha crítica sem olhar o processo. Aí essa madrugada, por volta de 5h30 da manhã, 4 horas, 4h30, 5h30, eu peguei o processo, peguei para ver as informações, fui lá apurar nas redes sociais, nos canais de notícia, e fui ver o seguinte: se eu tivesse lá na Câmara, no Conselho de Ética, eu também teria votado a favor do relatório para não cassar, para não abrir processo de cassação ao Janone. É interessante, porque de acordo com a Polícia Federal e de acordo com a fala do assessor da Janone, o dito assessor, que disse que na Polícia Federal que não houve, nunca houve da parte do Janone algum tipo de processo de rachadinha, ao contrário de Flávio Bolsonaro, ao contrário do Carlos Bolsonaro. Ou seja, a Câmara dos Deputados ontem, né, o Conselho de Ética, quiseram sair na mão porque o Conselho de Ética votou contra, né, a cassação, né, ou melhor, contra o relatório, né, para poder que a coisa ficasse por isso mesmo. Ou seja, 12-5, a Comissão de Ética votou e a briga foi essa, contra a rachadinha. Ou seja, coisa incrível, né? Bolsonarista contra a rachadinha, quando o maior rachador, além de ser o pai, né, da família Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro. É coisa incrível. Ainda olhando para a realidade, para a gente correr aqui que o tempo vai estourar, Mauro Cid ontem confirmou na Polícia Federal, né, que o Bolsonaro estava ciente da ideia de vender a joia. Ou seja, como é que é isso? Confirmou? Poxa, ele está mais que confirmado. Como é que vai vender uma coisa se ele não sabe? E ainda, Flávio Bolsonaro, o relator lá da PEC 0322, ele foi até o jornal o Globo Lixo, para poder dar entrevista defendendo o interesse de privatizar as praias, embora ele diz que não é privatização das praias, é a defesa do mais pobre, para acabar com essa ideia de pagar taxas, isso, aquilo, etc e tal. O Flávio Bolsonaro dando entrevista para a Globo. Mas como o Bolsonaro me ensinou, o ex-presidente, tudo que a Globo publica é mentira, então não acredite. Bom, e ainda o Lira, o presidente lá, né, o Lira, ele vem para colocar em regime de urgência, isso hoje é urgente mesmo, a gente coloca em regime de urgência um projeto para invalidar imediatamente a questão da delação premiada. Ou seja, é um projeto de 2016 que agora o Lira coloca para ser votado em regime de urgência para invalidar
as delações premiadas quando feito através da prisão da pessoa. Ou seja, você só pode ter delação premiada se você resolver tá em casa, não vou fazer uma delação premiada porque vão chegar em mim mesmo. Resumindo, a intenção aí é colocar, né, Mauro Cid e Maus Lençóis, até mesmo o caso, né, lá do Rony que denunciou os irmãos Brasóis. Ou seja, olha o que está por trás desse projeto. E para fechar, a gente vai continuar, né, falando por aqui. O cabo Gilberto, deputado da Paraíba, do PL, está encaminhando e está andando de passos largos lá na Câmara, né, o projeto para poder dar aí perdão, né, aos golpistas do 8 de janeiro, ou seja, e por trás disso leia-se perdão também a Jair Messias Bolsonaro, podendo vir candidato em 2026. Se liga aí! E vamos nós para o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje, que é o texto de Marcos capítulo 12, versículo 28b ao 34. Jesus é questionado, continuando aquele projeto, sobre a questão da lei, e Jesus vai colocar isso para a gente de forma muito, muito sábia, né? Quando ele fala que o primeiro mandamento, né, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus com todo o coração. E o primeiro mandamento. O segundo mandamento é amar o próximo. Talvez nós, eu falo nós porque eu entro nessa barca também, nós não saibamos o valor do amor, não tenhamos consciência dessa importância de amar a Deus. O Senhor teu Deus de todo o coração. Como nós estamos amando a Deus? É muito fácil eu chegar na missa, dobrar meu joelho perante a hóstia consagrada, que é Jesus, que eu acredito. É muito fácil eu ir até a igreja, abrir a Bíblia, proclamar o Evangelho, ou tampouco eu vim aqui no Facebook, no WhatsApp, na rede social e falar bonito. Mas como é difícil colocar em prática esse mandamento. Interessante que amar o próximo como a ti mesmo é um desafio que Jesus coloca aqui, que era colocado para os judeus. Mas Jesus supera essa lógica do amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus, ele entra na última ceia, ele entra com a fala que nós, e eu falo nós porque nós temos esse desafio, não é amar o próximo como nós nos amamos, é amar o próximo como Deus o ama, como Deus nos ama. Por isso, aquela canção da Igreja Católica, prova de amor maior não há, a gente quando fala de amar, o amar envolve praticar. Independente da nossa religião, se somos cristãos ou não, o Evangelho de hoje traz para nós uma preocupação. A religião que nós seguimos, uma religião de hipócritas às vezes, né? Eu falo de hipócritas porque muitas das vezes o que manda o documento, o que manda a lei da igreja, o que manda o direito canônico, o que manda, eu falava isso ontem no telefone com um amigo, sobre às vezes sermos legalistas para que a lei seja cumprida desde que essa lei nos beneficie. Esse caso aí da rachadinha aí do Janone, os mesmos deputados que votaram a favor de Flávio Bolsonaro, que criticaram o PT por criticar a rachadinha. O mesmo PT que, vamos dizer assim, criticou o Flávio Bolsonaro é o mesmo que defendeu o Janone. Agora sim, eu também votaria a favor de Janone, haja visto que o documento na Polícia Federal, o tal assessor, diz claramente que nunca fez rachadinha. Então, tem um processo judicial e tem o que ele diz na rede social. Nós devemos superar isso. Uma coisa que nós dizemos na rede social tem que ser a mesma coisa que nós dizemos em nosso dia a dia no processo judicial. Bom, Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos ser felizes nessa quinta-feira, pré-sexta, e que possamos caminhar na fidelidade, amando a Deus e ao próximo. Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma
ver o sol.